Os arquivos de riqueza. 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das outras pessoas. Na parte 1, abordei o processo de manifestação. Lembre-se, pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, e ações conduzem a resultados. Tudo tem início com os pensamentos. Não é espantoso que, embora esse poderoso mecanismo seja a base da nossa vida, a maioria de nós não faz a menor ideia de como ele funciona. Comece dando uma rápida olhada em como a sua mente trabalha. Metaforicamente falando, ela não é nada mais do que um grande armário cheio de arquivos, similar ao que você talvez tenha em casa ou no escritório. Toda informação que entra ali é etiquetada e guardada nesses arquivos, de fácil acesso para ajudar na sua sobrevivência. Você percebeu? Eu não disse prosperidade, disse sobrevivência. Em cada situação, você recorre a esses arquivos mentais para determinar a sua reação. Digamos, por exemplo, que se trate de uma oportunidade financeira. Você vai automaticamente até os arquivos que têm a etiqueta dinheiro e, com base neles, decide o que fazer. Os seus únicos pensamentos possíveis a respeito desse assunto são aqueles armazenados nessas pastas, ou seja, elas contêm tudo o que está guardado na sua mente sob essa categoria. As suas decisões se fundamentam naquilo que lhe parece lógico, sensato e apropriado naquele momento. Então você faz o que acredita ser a escolha certa. O problema, no entanto, é que a escolha certa pode não ser uma escolha bem-sucedida. Na verdade, aquilo que faz total sentido para você pode produzir péssimos resultados. Digamos que a minha mulher está no shopping center e vê uma bolsa verde em promoção com 25% de desconto. Ela se dirige imediatamente aos arquivos da sua mente com a pergunta: devo comprar esta bolsa? Numa fração de segundo, eles lhe dão a resposta. Você anda procurando uma bolsa verde para combinar com o sapato que comprou na semana passada. Além disso, esta tem o tamanho ideal. Compre-a. Ela se encaminha para o balcão sentindo-se emocionada. Afinal, vai comprar a linda bolsa. E também orgulhosa, pois está adquirindo com 25% de desconto. Na mente da minha mulher, essa compra faz total sentido. Ela quer a bolsa, acredita que precisa dela e ainda por cima que aquele é um grande negócio. No entanto, em nenhum momento a sua mente encontrou a seguinte preocupação: é verdade, esta bolsa é muito linda e, caramba, é uma verdadeira pechincha. Mas, como neste momento estou com um débito imenso no cartão de crédito, é melhor eu me segurar. A minha mulher não se deparou com essa informação porque esse dado não está em nenhum arquivo dentro da sua cabeça. A pasta "Quando você estiver devendo, evite comprar" nunca foi armazenada na sua mente. Portanto, essa opção simplesmente não existe. Percebeu? Se no seu armário só existem arquivos desfavoráveis ao sucesso financeiro, essas serão as únicas opções à sua disposição. Escolhas naturais, automáticas e que farão total sentido para você, mas cujo resultado final será um problema muito maior, ou, na melhor das hipóteses, alguma coisa medíocre. Inversamente, se na sua mente há arquivos favoráveis ao sucesso financeiro, você tomará de forma natural e automática decisões que conduzem a ele. Nem precisará refletir sobre o assunto. O seu modo normal de pensar resultará numa ação bem-sucedida, da mesma forma que o modo normal de pensar de Donald Trump produz riqueza. Não seria fantástico se você fosse naturalmente capaz de pensar como os ricos em matéria de dinheiro? Desejo muito que a sua resposta a essa pergunta tenha sido com certeza, ou algo semelhante. Sim, você é capaz. Como disse anteriormente, o primeiro passo para qualquer mudança é a conscientização, isto é, o ponto de partida para pensar da mesma forma que os ricos é saber como eles pensam. As pessoas ricas pensam de um modo muito diferente de quem tem uma mentalidade pobre ou uma visão de classe média. Os seus pensamentos se distinguem em matéria de dinheiro, de riqueza, de si próprias, de outras pessoas e de praticamente todos os aspectos da vida. Nesta parte do livro, vou mostrar algumas dessas diferenças e, para auxiliá-lo no seu recondicionamento, instalarei em sua mente 17 arquivos de riqueza alternativos. Novos arquivos possibilitam novas escolhas. Eles o ajudarão a perceber quando você estiver pensando como um indivíduo de mentalidade pobre ou como alguém que tem uma visão de classe média, e a mudar conscientemente seu foco para o modo de pensar das pessoas ricas. Lembre-se,
Você pode optar por maneiras de pensar favoráveis à sua felicidade e ao seu sucesso, e deixar de lado as formas negativas. Antes de começar, quero fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, não tenho a menor intenção de menosprezar quem dispõe de poucos recursos financeiros, nem desejo dar a impressão de que não me sensibilizo com sua situação. Não considero os ricos melhores do que ninguém, eles apenas têm mais dinheiro. Por outro lado, em alguns casos, para me assegurar de que você captará a mensagem, utilizo exemplos mais incisivos para diferenciar o modo como as pessoas pensam e em cada uma das situações. Segundo, sempre que menciono indivíduos ricos, pessoas que vivem com grandes dificuldades financeiras e indivíduos que têm uma vida apenas satisfatória no que se refere às finanças, estou me referindo unicamente à sua mentalidade, à sua maneira característica de pensar e agir, e não à quantidade de dinheiro que elas têm ou ao seu valor para a sociedade. Terceiro, exponho a questão de forma generalizada. Sei muito bem que nem todo rico, assim como nem toda pessoa com poucos recursos financeiros ou simplesmente satisfatórios, é como apresento em alguns exemplos. Repito, meu objetivo é destacar as diferenças entre as mentalidades para ter certeza de que você entenderá os princípios e conseguirá usá-los. Quarto, normalmente me refiro com menos frequência à visão de classe média, porque esta costuma ser um híbrido entre a forma como os ricos pensam e a mentalidade pobre. Meu objetivo, insisto, é que você tome consciência do lugar que ocupa na escala e raciocine como os ricos, caso queira ser um deles. Quinto, você pode ter a impressão de que muitos princípios desta seção do livro têm mais a ver com hábitos e ações do que com formas de pensar. Lembre-se, as suas ações provêm de seus sentimentos, que provêm de seus pensamentos. Consequentemente, toda ação que conduz à riqueza é precedida de um modo de pensar que segue essa mesma direção. Por fim, quero que você se disponha a abrir mão da ideia de que está certo, ou seja, que aceite deixar de fazer as coisas do seu modo. Por quê? Porque a sua forma de fazer o levou exatamente à situação em que você está agora. Caso deseje um pouco mais dessa mesma experiência, continue se conduzindo à sua maneira. Mas, se ainda não enriqueceu, talvez seja a hora de considerar uma alternativa indicada por alguém que tem muito dinheiro e já colocou milhares de pessoas na estrada da fortuna. A decisão é sua. Os conceitos que ensino são simples, mas muito profundos. Eles proporcionam mudanças reais, para pessoas reais, no mundo real. Como é que eu sei? Na minha empresa, a Peak Potentials, recebemos todo ano milhares de cartas e e-mails que relatam como cada um dos arquivos de riqueza modificou a vida das pessoas. Se você aprender o que são esses arquivos e usá-los, tenho absoluta certeza de que eles lhe darão a chance de transformar a sua vida também. No fim de cada sessão, apresento uma declaração e descrevo as medidas que você deve tomar para gravar esse arquivo específico de riqueza. É essencial que cada um dos arquivos seja colocado em prática o mais rápido possível em sua vida, para que o conhecimento passe a um nível físico, celular, criando uma mudança permanente e duradoura. Quase todas as pessoas entendem que somos criaturas de hábitos. O que elas não sabem é que existem dois tipos de hábitos, os de fazer e os de não fazer. Tudo o que você não está fazendo neste momento, você tem o hábito de não fazer. A única maneira de mudar isso é fazer. A leitura o ajudará, mas a questão é completamente diferente quando se passa da teoria à prática. Caso esteja de fato comprometido com o sucesso, prove-o executando as ações sugeridas. Arquivo de riqueza número 1. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Se você quer enriquecer, é imperativo acreditar que está no comando da sua vida, em especial da sua vida financeira. Caso contrário, você tem uma crença enraizada de que exerce pouco ou nenhum controle sobre a sua própria vida e, consequentemente, de que exerce pouco ou nenhum controle sobre o seu sucesso financeiro. Já reparou que, em geral, são as pessoas que têm uma situação financeira difícil as que gastam mais dinheiro com jogos lotéricos? Elas realmente acreditam que a riqueza cairá no seu colo quando as bolinhas com os seus números forem sorteadas. Às vezes passam a noite coladas na tela da televisão, esperando ansiosamente pelo sorteio, para ver se desta vez a fortuna finalmente lhes sorrirá.
É claro que todo mundo quer ganhar na loteria e até os ricos jogam de vez em quando para se divertir. Porém, em primeiro lugar, eles não gastam uma parte substancial dos seus rendimentos com bilhetes. Em segundo lugar, essa não é a sua principal estratégia para fazer fortuna. Você precisa acreditar que é você mesmo quem conquista o seu próprio êxito, que é você mesmo quem promove a sua própria mediocridade e que é você mesmo quem estabelece a sua própria batalha pelo dinheiro e pelo sucesso. Consciente ou inconscientemente, sempre se trata de você. Em vez de assumirem a responsabilidade pelo que acontece na sua própria vida, as pessoas de mentalidade pobre preferem se colocar no papel de vítimas. Um pensamento típico de quem apresenta esse padrão é: pobre de mim. Assim, por força da lei da intenção, é literalmente isto o que as vítimas conseguem ser: pobres. Repare que eu disse que elas se colocam no papel de vítimas. Não afirmei que são vítimas. Na minha opinião, ninguém é vítima. Creio que as pessoas adotam essa imagem por acreditarem que desse modo conseguem alguma coisa. Mais adiante examinarei essa questão com mais detalhes. Sendo assim, como é que você sabe quando alguém está se fazendo de vítima? A resposta é: uma vítima deixa 3 pistas óbvias. Pista número 1 da vítima: a culpa é dos outros. Quando o assunto é o motivo de não serem ricas, as vítimas, na sua maioria, são especialistas no jogo da culpa. O objetivo desse jogo é ver para quantas pessoas e circunstâncias uma vítima consegue apontar o dedo sem jamais olhar para si mesma. É divertido, pelo menos para ela. Infelizmente, não é assim tão legal para qualquer um que tenha a má sorte de estar ao seu lado. A razão é simples: quem está muito próximo dela se torna um alvo fácil. A vítima põe a culpa na economia, no governo, na bolsa de valores, nos seus corretores, no ramo de negócio em que atua, no patrão, nos empregados, no gerente, nos diretores da empresa, no serviço de atendimento ao cliente, no departamento de entregas, no marido ou na mulher, no sócio, em Deus e, é claro, nos pais. A culpa é sempre de outra pessoa ou de outra coisa. O problema é sempre alguém ou alguma coisa, nunca ela própria. Pista número 2 da vítima: sempre há uma justificativa. Quando não está culpando alguém, a vítima trata de racionalizar ou justificar a sua situação, dizendo algo do gênero: o dinheiro não é assim tão importante. Eu lhe pergunto: você acha que se disser ao seu marido ou à sua mulher, ao seu namorado ou à sua namorada, à sua sócia ou ao seu sócio, que eles não são assim tão importantes, algum deles ficaria muito tempo com você? Acredito que não. Tampouco o dinheiro ficaria. Nos meus seminários, sempre há participantes que vêm me dizer: sabe, Harvey, o dinheiro não é assim tão importante. Eu os olho diretamente nos olhos e respondo: você está sem dinheiro? Em geral, eles desviam o olhar para os próprios pés e respondem cabisbaixos qualquer coisa como: bem, neste momento estou com alguns problemas financeiros, mas... Eu digo então: o problema não é neste momento. Você sempre esteve na pindaíba ou muito próximo disso, não é mesmo? A essa altura, eles geralmente balançam a cabeça concordando e retornam pesarosamente aos seus lugares, dispostos a ouvir e aprender, percebendo por fim o resultado desastroso que esse pensamento tem ou teve sobre sua vida. É evidente que essas pessoas estão enfrentando grandes dificuldades financeiras. Você possuiria uma motocicleta se ela não fosse importante para você? É claro que não. Teria um papagaio de estimação se ele não fosse importante para você? Obviamente não. Da mesma forma, se na sua opinião o dinheiro não é assim tão importante, você simplesmente não terá nenhum. Vou explicar algo sem meias palavras. Toda pessoa que diz que dinheiro não é importante, não tem dinheiro nenhum. Os ricos entendem a importância do dinheiro e o lugar que ele ocupa na sociedade. Quem tem a mentalidade pobre, por sua vez, valida sua inépcia financeira com comparações irrelevantes. Afirma: o dinheiro não é mais importante do que o amor. Ora, essa é uma comparação equivocada. O que é mais importante, seu braço ou sua perna? É óbvio que ambos são importantes. O dinheiro é essencial nas áreas em que produz resultados e insignificante nas campas em que não tem utilidade.
E embora o amor possa fazer o mundo girar, esse sentimento certamente não paga a construção de hospitais, igrejas e casas, e também não enche a barriga de ninguém. Nenhum rico acredita que o dinheiro não é importante. E caso eu não tenha sido convincente o bastante e você ainda pense que de alguma forma o dinheiro é insignificante, você não deve ir bem financeiramente e continuará assim enquanto não erradicar esse arquivo negativo do seu modelo de dinheiro. Pista número 3 da vítima: viver se queixando. Queixar-se é a pior coisa que alguém pode fazer por sua saúde e riqueza. A pior mesmo. Por quê? Acredito piamente na lei universal que diz: aquilo que focamos se expande. Quando você se queixa, no que está focalizando? Naquilo que está certo ou naquilo que está errado em sua vida? Obviamente está dando destaque àquilo que está errado. E como aquilo que é focalizado se expande, você só receberá mais do que está indo mal. Muitos professores da área do desenvolvimento pessoal falam da lei da atração. Ela diz que os iguais se atraem. Isso quer dizer que quando uma pessoa se queixa, ela está na realidade atraindo coisas ruins para a sua vida. Já reparou como costuma ser difícil a vida das pessoas que vivem se queixando? Parece que tudo o que pode dar errado lhes acontece. Elas dizem: é claro que eu me queixo, olha só como minha vida é uma droga. Agora que você já sabe mais sobre esse assunto, você poderá explicar: não, é exatamente porque você se queixa que sua vida é uma droga. Isso remete a outro ponto. Você tem que fazer questão absoluta de não ficar na companhia de pessoas que vivem se queixando. Se tiver uma grande necessidade de estar próxima de uma, não se esqueça de se proteger com um guarda-chuva de aço, senão a coisa ruim que era destinada a ela vai cair em cima de você também. Eu procuro ficar tão distante quanto possível de quem se queixa, porque a energia negativa é contagiosa. Muitas pessoas, porém, adoram se aproximar dos resmungões e ouvi-los. Por quê? Por um motivo simples. Elas estão esperando a sua vez de se queixar. E você acha que isso é horrível. Espere só até ouvir o que aconteceu comigo. Vou lhe passar um dever de casa e prometo que ele lhe dará uma grande oportunidade de mudar sua vida. Eu o desafio a não se queixar de nada nos próximos 7 dias. E não apenas em voz alta, na sua cabeça também. Porém, você terá que fazer isso nos próximos 7 dias inteiros. Por quê? Porque nos primeiros dias talvez você ainda receba alguma coisa ruim, residual do passado. Por isso, pode demorar um pouco para ela se dissipar. Desafiei milhares de pessoas a fazer esse pequeno exercício e fiquei admirado com a quantidade de gente que me disse depois que ele transformou suas vidas. Garanto que sua vida também se tornará surpreendente quando você parar de se focalizar nas coisas negativas e, portanto, de atraí-las. Se você costuma se lamentar, esqueça por enquanto a ideia de atrair o sucesso. Para a maioria das pessoas, atingir o ponto neutro já é um grande começo. A atitude de culpar os outros, se justificar e se queixar tem o mesmo efeito das pílulas, só serve para reduzir o estresse. Alivia a tensão do fracasso. Pense nisso. Se uma pessoa não estivesse sendo mal-sucedida de alguma forma, ela precisaria responsabilizar alguém, arranjar uma justificativa para isso ou se queixar? A resposta é óbvia: não. De hoje em diante, quando se vir culpando alguém, se justificando ou se queixando, pare imediatamente. Lembre-se de que você está criando sua vida e atraindo para ela a todo momento o sucesso ou algo negativo. É essencial que você escolha cuidadosamente seus pensamentos e suas palavras. Agora você está pronto para ouvir um dos mais óbvios segredos do mundo. Não existem vítimas verdadeiramente ricas. Entendeu bem? Afinal, quem ouviria suas queixas? Ai, ai, o meu iate está arranhado. Diante disso, qualquer um responderia: e daí? De outro lado, ser vítima tem suas recompensas. O que as pessoas ganham se colocando nesse papel? A resposta é: atenção. Isso é importante? Com certeza. De uma forma ou de outra, atenção é tudo o que a maioria das pessoas almeja. E o que faz com que elas vivam à procura de atenção é fazer uma espécie de erro grosseiro, o mesmo erro que quase todos nós já cometemos: confundir a atenção com a... Arquivo de riqueza número 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar.
As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. As pessoas de mentalidade pobre jogam o jogo do dinheiro na defensiva. Responda: se você fosse disputar uma partida de um esporte qualquer usando uma tática estritamente defensiva, quais seriam as suas chances de vencer? Muita gente concordaria que pouca ou nenhuma. No entanto, é assim que a maioria das pessoas joga o jogo do dinheiro. A sua principal preocupação é a sobrevivência e a segurança, e não a conquista de riqueza e abundância. Então, qual é a sua meta, seu objetivo, sua real intenção? A meta das pessoas verdadeiramente ricas é ter grande fortuna e abundância. Não apenas algum dinheiro, mas muito dinheiro. E qual é o objetivo das pessoas de mentalidade pobre? Ter dinheiro suficiente para pagar as contas, em dia, já seria um milagre. Deixe-me falar uma vez mais sobre o poder da intenção. Se o que você pretende é possuir apenas o bastante para cobrir as despesas, é exatamente isso que conseguirá, nem um único centavo a mais. As pessoas que têm uma visão de classe média dão pelo menos um passo além, pena que seja um passo muito pequeno. O seu grande objetivo na vida é igual à palavra de que mais gostam neste mundo: conforto. E tudo o que desejam é um pouco mais disso. Odeio ter que lhe dar esta notícia, porém, existe uma imensa diferença entre ter algum conforto e ser rico. Devo admitir que nem sempre eu soube disso, mas um dos motivos pelos quais me considero no direito de escrever este livro é o fato de ter experimentado os 3 níveis de situação financeira. Houve uma fase em que estive completamente quebrado. Cheguei a pedir $1 emprestado para abastecer o carro, mas isso não foi tudo. Primeiro, o carro não era meu. Segundo, esse dólar veio na forma de 4 moedas. Você faz ideia de como é constrangedor para um adulto ter que pagar gasolina com moedas? O frentista me olhou como se eu fosse um ladrão de cofrinho de criança e apenas sorriu, balançando a cabeça. Não sei se dá para imaginar, mas esse foi um dos meus momentos financeiros mais baixos, e infelizmente apenas um deles. Depois que me estruturei, passei ao nível de ter conforto. Isso é bom. Pelo menos dá para variar indo a restaurantes melhores, mas o máximo que eu podia pedir ali era frango. Não há nada de errado com frango, se esse é o prato que a pessoa realmente quer, mas muitas vezes não é. Na verdade, quem está numa situação apenas confortável do ponto de vista financeiro, geralmente escolhe o prato consultando a coluna à direita do cardápio, o lado do preço. A questão se resume ao seguinte: se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Um dos princípios que ensino nos seminários é: se você atirar nas estrelas, atingirá pelo menos a lua. As pessoas de mentalidade pobre não atiram nem no teto de sua própria casa e depois ficam se perguntando por que não acertaram em nada. Bem, você acaba de descobrir por quê. Só conseguimos aquilo que verdadeiramente almejamos. Se você quer ficar rico, a sua meta tem que ser essa, e não a de ter apenas o suficiente para pagar as contas ou para desfrutar de algum conforto. Declaração: a minha meta é ficar milionário e mais ainda. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Liste por escrito 2 objetivos financeiros que demonstrem sua intenção de criar abundância, e não mediocridade ou pobreza. Relacione metas do tipo jogar para ganhar, em termos de A. Rendimento anual. B. Patrimônio líquido. Torne essas metas possíveis dentro de um prazo realista, mas lembre-se também de atirar nas estrelas. 2. Vá a um restaurante sofisticado e peça um prato caro sem perguntar quanto custa. Observação: frango não vale. Arquivo de riqueza número 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Pergunte às pessoas se elas querem ser ricas. A maioria delas vai pensar que você é doido. É claro que sim, dirão. A verdade, porém, é que quase todas elas não desejam enriquecer. Por quê? Porque têm no seu subconsciente muitos arquivos de riqueza negativos que lhes dizem que há algo errado em ser rico. No seminário intensivo da mente milionária, uma das perguntas que faço é: quais são algumas das possíveis desvantagens de ser rico ou de tentar ser rico? Veja o que os participantes costumam dizer e verifique se alguma das respostas tem a ver com o que você pensa a respeito dessa questão.
E se eu me der bem e perder tudo? Aí serei realmente um fracassado. Nunca vou saber se as pessoas gostam de mim por mim mesmo ou pelo meu dinheiro. Vou cair na faixa mais alta do imposto de renda e ter que dar metade do meu dinheiro ao governo. Dá muito trabalho. O esforço pode acabar com a minha saúde. Os meus amigos e a minha família vão me criticar, dizendo: quem você pensa que é? Todo mundo vai me pedir uma ajudinha. Eu poderia ser roubado. Os meus filhos poderiam ser sequestrados. É uma responsabilidade muito grande. Terei que administrar rios de dinheiro. Precisarei entender tudo de investimentos. Vou ter que me preocupar com estratégias fiscais e proteção de ativos e contratar contadores e advogados caros. Ai, que coisa chata! E por aí vai. Como mencionei anteriormente, cada um de nós tem arquivos de riqueza dentro do armário chamado mente. Esses arquivos contêm as nossas crenças pessoais, uma das quais é a de que ser rico é maravilhoso. No entanto, no caso de muita gente, nessas pastas estão também informações que dizem que ser rico talvez não seja tão espetacular assim. Ou seja, essas pessoas têm mensagens internas contraditórias a respeito da riqueza. Uma parte desses registros afirma radiante: ter mais dinheiro tornaria a minha vida muito mais divertida. Mas outra grita: mas vou ter que me matar de trabalhar. Qual é a graça, então? Uma parte diz: vou poder viajar pelo mundo inteiro. E outra destaca: mas todos vão querer uma ajudinha. Essas contradições podem parecer inocentes, mas na verdade são alguns dos principais motivos pelos quais a maioria das pessoas nunca enriquece. Podemos considerar a questão da seguinte maneira: o universo, outra forma de dizer força superior, que está ligado a um grande departamento de pedidos via correio, está o tempo todo lhe enviando acontecimentos, pessoas e coisas. Você pede e recebe aquilo que deseja, encaminhando-lhe mensagens cheias de energia baseadas nas suas crenças dominantes. Por força da lei da atração, o universo faz o que está ao seu alcance para dizer sim e atende aos seus desejos. Mas se você tem mensagens contraditórias nos seus arquivos de riqueza, ele não compreende o que você quer. Em determinado momento, o universo ouve que você deseja enriquecer e começa a lhe enviar oportunidades para que alcance seu objetivo. Depois, porém, ele o escuta dizer que os ricos são gananciosos e começa a ajudá-lo a não ganhar muito dinheiro. Em seguida, você pensa: ser rico tornaria a minha vida muito mais interessante, e o universo perplexo e confuso recomeça a lhe enviar chances de ganhar mais dinheiro. No dia seguinte, você não está de bom humor e pensa: o dinheiro não é tão importante assim. Frustrado, o universo grita: dá um jeito nessa sua cabeça, eu lhe darei o que você quiser, mas me diga o que é. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. Os ricos não têm nenhuma dúvida de que almejam fazer fortuna. São inabaláveis no seu desejo e totalmente comprometidos com a criação da riqueza. Eles não enviam mensagens contraditórias ao universo. As pessoas de mentalidade pobre, sim. Por sinal, se enquanto você estava lendo o parágrafo anterior, uma voz interna lhe disse algo do gênero: os ricos não estão nem aí para a legalidade, moralidade e ética, você está definitivamente fazendo a coisa certa lendo esse livro. Mais adiante, vou lhe mostrar como esse modo de pensar é nocivo. As pessoas de mentalidade pobre apontam uma série de motivos para explicar por que enriquecer e ser rico pode ser um problema. Consequentemente, elas não estão 100% certas de que querem fazer fortuna. As mensagens que enviam ao universo são contraditórias, assim como aquelas que transmitem aos outros. E por que toda essa confusão? Porque as mensagens que mandam para si mesmas também são incoerentes. Já falei sobre o poder da intenção. Sei que é difícil acreditar, mas você sempre consegue o que quer, aquilo que você deseja no seu subconsciente, e não o que você diz querer. Talvez você negue isso enfaticamente. Tá louco? Por que motivo eu ia querer continuar me matando de trabalhar? Respondo-lhe exatamente com a mesma pergunta. Não sei. Por que razão você haveria de querer continuar se matando de trabalhar? Se você não está obtendo a riqueza que diz desejar, há uma grande probabilidade de que seja porque, primeiro, no seu subconsciente você não a deseja de verdade, segundo, você não está disposto a fazer o que é necessário para consegui-la. Vou explorar um pouco mais essa questão. O querer tem 3 níveis. O primeiro é: eu quero ser rico. Essa é outra forma de dizer: pegarei tudo o que cair em meu loco.
Mas querer somente não é suficiente. Você não notou que querer e não ter cria mais querer? Querer torna-se um hábito que só leva a ele mesmo, um ciclo vicioso que não chega a lugar nenhum. A riqueza não resulta simplesmente do fato da pessoa desejar possuí-la. Como eu sei disso? Basta observar a realidade. Bilhões de pessoas querem ser ricas, mas relativamente poucos são. O segundo nível de querer é eu escolho ser rico. Isso implica a decisão de ficar rico. A decisão tem uma energia muito forte e anda de mãos dadas com a responsabilidade que a pessoa tem de criar sua própria realidade. A palavra decisão vem do latim decidere, que equivale a eliminar todas as outras alternativas. Escolher é muito bom, mas ainda não é o melhor. O terceiro nível de querer é eu me comprometo a ser rico. O significado de comprometer-se é dedicar-se sem restrições, o que exige não se refrear e dar 100% de tudo que se tem para obter riqueza. Isso requer disposição para fazer o que for necessário, durante o tempo que for necessário. É o caminho do guerreiro. Nenhuma desculpa, nenhum se, nenhum mas e nenhum talvez, e o fracasso não é uma opção. O caminho do guerreiro é simples: serei rico ou morrerei tentando. Eu me comprometo a ser rico. Experimente dizer isso a si mesmo. O que você sente? Há quem experimente uma sensação de força, e há quem experimente uma sensação de medo. As pessoas, na maioria das vezes, jamais se comprometeriam a ser ricas. Se alguém lhes perguntasse, você apostaria a sua vida que fará fortuna nos próximos 10 anos? Quase todas as pessoas diriam, nem pensar. Essa é a diferença entre quem tem muito dinheiro e os indivíduos de mentalidade pobre. Por não se comprometerem de verdade a se tornarem ricos, estes não são, e provavelmente nunca o serão. Alguém deles poderia dizer, Harvey, não sei do que você está falando, eu trabalho duro o ano inteiro, faço o que posso, de todas as maneiras. É claro que estou comprometido com o objetivo de enriquecer. E eu responderia, que tentar não é suficiente. A definição de comprometer-se é dedicar-se incondicionalmente. A palavra-chave é incondicionalmente. Ela mostra que você está dando tudo, e quero dizer tudo mesmo o que você tem para conseguir ser rico. Muitas das pessoas financeiramente empacadas que conheço têm um limite quanto ao que estão dispostas a fazer, ao que aceitam arriscar e ao que admitem sacrificar. Embora se digam prontas a fazer tudo o que for necessário, eu sempre descubro, quando as questiono, profundamente, que elas impõem uma série de condições com relação ao que estão ou não dispostas a realizar para terem sucesso. Odeio ter que lhe dizer isso, mas ficar rico não é um passeio no bosque. E se alguém disser que é, ou essa pessoa sabe muito mais do que eu, ou não é sincera. A minha experiência diz que enriquecer exige foco, coragem, conhecimento, especialidade, 100% de dedicação, atitude de não desistir nunca e, claro, programação de mente milionária. Você precisa também acreditar piamente que pode conquistar a riqueza e que de fato a merece. Repito, o significado de tudo isso é que se você não estiver verdadeiramente e plenamente determinado a fazer fortuna, o mais provável é que não a obtenha mesmo. Você está disposto a trabalhar 16 horas por dia? As pessoas ricas estão. Concorda em trabalhar 7 dias por semana e abrir mão da maior parte dos seus fins de semana? As pessoas ricas fazem isso. Admite sacrificar seu tempo com a família e com os amigos e se privar de suas diversões e de seus hobbies? As pessoas ricas fazem isso. Aceita arriscar todo o seu tempo, toda a sua energia e todo o seu capital inicial sem nenhuma garantia de retorno? As pessoas ricas correm esse risco. Elas estão preparadas para ser assim e estão dispostas a fazer tudo isso durante um tempo que pode ser curto ou bastante longo. E você, está pronto para essa realidade? Com sorte, você não terá que trabalhar muito tempo, nem sacrificar nada. Desejar é de graça, mas eu não contaria com isso. No entanto, é interessante notar que, uma vez que você se comprometa, o universo se apressará em lhe ajudar. Um dos meus textos favoritos, escrito pelo explorador W. H. Murray em uma de suas primeiras expedições ao Himalaia, diz o seguinte: até que se esteja comprometido, sobrevém a hesitação, a possibilidade de recuar, uma ineficiência permanente. Todo ato de iniciativa e criação responde a uma única verdade elementar, e desconhecê-la mata incontáveis ideias e esplêndidos planos. A partir do momento em que o indivíduo se compromete definitivamente, a providência se move com ele.
Toda uma cadeia de eventos emana da decisão do indivíduo, levando a seu favor todo tipo de imprevistos, encontros e assistência material que ninguém jamais sonharia que pudessem ocorrer dessa maneira. Em outras palavras, Arquivo de riqueza número 4. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Num dos seminários havia um professor instrutor que aumentara seu patrimônio líquido de $250 mil para $6 milhões em apenas 3 anos. Quando lhe perguntei qual o seu segredo, ele disse: "Tudo mudou a partir do momento em que comecei a pensar grande." Considere a lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar, de acordo com o mercado. A palavra-chave é valor, e é importante conhecer os 4 fatores que determinam o seu valor no mercado: oferta, demanda, qualidade e quantidade. A minha experiência diz que o fator que representa o maior desafio para a maioria das pessoas é a quantidade. Ele corresponde simplesmente a quanto do seu valor você realmente agrega ao mercado? Outra maneira de dizer isso é quantas pessoas você atende ou atinge. No meu negócio, por exemplo, há instrutores que preferem ensinar a pequenos grupos de 20 pessoas de uma vez, outros que se sentem confortáveis com 100 ouvintes na sala, outros que gostam de um público de 500 participantes e outros ainda que adoram plateias de 1.000 a 5.000 pessoas ou mais. Há diferença de rendimento entre esses instrutores? Pode acreditar que sim. No começo deste livro, mencionei que fui proprietário de uma cadeia de lojas de equipamentos de ginástica. A partir do momento em que pensei em entrar nesse ramo, a minha intenção era ter 100 lojas bem-sucedidas e atender milhares de clientes. A minha concorrente, que começou 6 meses depois de mim, tinha a meta de possuir uma única loja de sucesso. Como você quer viver? Como deseja jogar o jogo? Prefere pensar grande ou pequeno? A escolha é sua. A maioria das pessoas escolhe pensar pequeno. Por quê? Primeiro, por causa do medo. Elas morrem de medo do fracasso e também do sucesso. Segundo, porque se sentem inferiores e não merecedoras. Não se consideram suficientemente importantes ou capazes de fazer uma real diferença na vida de alguém. Mas preste atenção. A nossa vida não diz respeito somente a nós. Diz respeito também a contribuir para a vida dos outros. Diz respeito a ser fiel à nossa missão e à nossa razão de estarmos neste momento, neste mundo. Diz respeito a acrescentarmos a nossa peça ao quebra-cabeça do planeta. A maioria das pessoas está tão presa ao seu próprio ego que pensa: tudo gira em volta de mim e de mim. No entanto, se você quer ser rico no verdadeiro sentido da palavra, isso não pode se limitar a você. Tem que incluir o valor que você acrescenta à vida dos outros. Buckminster Fuller, um dos maiores inventores e filósofos da nossa época, disse: "O propósito da nossa vida é acrescentar valor à vida das pessoas desta geração e das gerações seguintes." Cada um de nós veio ao mundo com certos talentos naturais, habilidades específicas. Esses dons nos foram dados por uma razão: usá-los e compartilhá-los. Pesquisas mostram que os indivíduos mais felizes são aqueles que exploram ao máximo esses talentos. Parte de nossa missão na vida deve ser, portanto, partilhar os talentos e o valor que temos com o maior número possível de pessoas. Isso requer estar disposto a pensar grande. Você conhece a definição de empresário? A minha é: uma pessoa que lucra solucionando problemas alheios. Exatamente. Um empresário não é nada mais do que alguém que soluciona problemas. Eu lhe pergunto, você prefere resolver problemas de mais pessoas ou de menos pessoas? Se respondeu mais, você precisa começar a pensar grande e decidir ajudar um grande número de pessoas, milhares até. O efeito disso é que quanto mais gente você auxiliar, mais rico ficará nos planos mental, emocional, espiritual e, por fim, financeiro. Não se iluda. Neste mundo, todos nós temos uma missão. Há uma razão para você estar vivendo neste exato momento. No livro Fernão Capelo Gaivota, a certa altura, o personagem pergunta: "Como vou saber se completei a minha missão?" A resposta: se você ainda respira,
é porque ela ainda não terminou. O que tenho testemunhado é muita gente deixando de fazer o seu trabalho, de cumprir a sua obrigação, ou dharma, como é chamada em sânscrito. O que vejo é muita gente pensando pequeno demais, e muita gente se deixando guiar por egos moldados pelo medo. O resultado é muita gente abrindo mão de viver à altura de seu potencial, tanto em termos da própria vida, quanto da sua contribuição para os outros. Tudo se resume ao seguinte: se não for você, quem será? Volto a dizer, cada um de nós tem um propósito único na vida. Suponha que você seja um investidor que compra imóveis para alugá-los e ganhar dinheiro com o fluxo de caixa e a valorização. Que ajuda você está prestando? Você agrega valor à sua comunidade, auxiliando famílias a encontrar casas confortáveis que, de outra forma, elas talvez não chegassem a conhecer. Mas a questão é, a quantas famílias e pessoas você pode dar a sua contribuição? A sua intenção é ajudar 10 em vez de 1, 20 em vez de 10, 100 em vez de 20? É isso que quero dizer com pensar grande. Em Um Retorno ao Amor, a escritora Marianne Williamson expôs a questão da seguinte maneira: você é filho de Deus. Viver de modo pequeno não serve ao mundo. Não há nada de iluminado em se esconder para que as pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar, como as crianças. Nascemos para tornar manifesta a glória de Deus que está dentro de nós. Não só de algumas pessoas, mas de todas. Quando deixamos a nossa luz brilhar, inconscientemente damos permissão aos outros para fazerem o mesmo. No momento em que nos libertamos do nosso próprio medo, a nossa presença liberta automaticamente outras pessoas. O mundo não precisa de mais gente que viva de modo pequeno. É hora de parar de se esconder e ir à luta. É hora de parar de necessitar e passar a conduzir. É hora de começar a compartilhar seus talentos em vez de escondê-los, ou fingir que eles não existem. É hora de iniciar o jogo da vida em grande estilo. No fim, pensar e agir pequeno só leva a uma vida de sacrifícios e insatisfação. Pensar grande e agir grande permite possuir dinheiro e uma vida com sentido. A escolha é sua. Declaração: eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. 1. Liste por escrito o que você acredita serem seus talentos naturais, as coisas em que você sempre se destacou. Descreva também como e em que você pode usar mais esses talentos, especialmente na sua vida profissional. 2. Escreva ou faça uma sessão de brainstorming com um grupo de pessoas sobre como você pode resolver problemas de um número 10 vezes maior do que o que você atinge com o seu trabalho ou negócio atual. Proponha ao menos 3 estratégias. Pense em alavancagem.